E eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato. Até acho que ele é um laranja. Volto a falar, deputado Marcel. Laranja de quem? É esse... De quem ele seria um laranja? O irmão do Lula é laranja de quem? É isso que vocês têm que investigar. Do Lula? Não. Será? De quem o senhor tem certeza que ele não é laranja do Lula? Não, eu não tenho... Eu estou dizendo... O senhor está afirmando sob juramento. O senhor tem certeza que o irmão do Lula não é... Laranja do Lula? O senhor não sabe? Não, eu não sei. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor. Na época, chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Eu quero começar, senhor presidente, dizer ao senhor Eli Cohen que de minha parte, doutor, o senhor vai ter o tratamento mais adequado e mais do que adequado e respeitoso. Tratamento elogioso, inclusive, por alguém que reconhece na sua conduta como cidadão a conduta admirável de quem quer buscar justiça, verdade e punição àqueles que roubaram o povo brasileiro. Obrigado. Então, de minha parte, o senhor pode ter total tranquilidade que eu não estou aqui para fazer o que os petistas estão fazendo com o senhor, tentando desestabilizar emocionalmente, que o senhor não está, inclusive, permitindo que eu faça, pela categoria que tem. Até porque petista gosta mesmo de defender bandido. Tanto é que o maior deles está sentado no Palácio do Planalto aí como presidente da República, graças à impunidade desse país. Então, eu estou aqui para deixar tranquilo que o que eu quero fazer é buscar a verdade, como o senhor também tem buscado desde o início dessa trajetória, sem esse tipo de constrangimento que estão tentando fazer com a testemunha. O que o PT está tentando fazer aqui com o senhor é coagir testemunha, é assediá-lo. Não vou permitir que isso aconteça e por isso conte com o melhor tratamento de minha parte. Eu quero dizer aqui também, que quando o senhor falou mais cedo, o senhor disse que defendeu a dona Maria Aparecida, não foi isso? Que era uma laranja de um desses sindicatos, mas que também defendeu lesados do INSS, não é certo isso? Não. Isso eu queria entender. Então, o pedido de indenização que foi feito para o advogado que o senhor citou antes foi para a dona Maria Aparecida? E para o senhor Luiz Carlos Santos, presidente da OBASP. Para os dirigentes lesados. O senhor poderia, por gentileza, dizer qual era o valor dessa indenização que havia sido proposta? Para quê? Para eles? Para eles. 2 milhões de reais. Para cada um deles, 2 milhões? 1 milhão para cada um. 1 milhão para cada um. Eu acho que era o justo, tendo em vista que eles, na verdade, representavam a presidência dessa fraude. Vamos deixar claro, não era uma coisa simples, pessoal. E quem fez essa proposta? Quem fez a proposta? De 1 milhão de indenização para cada um. Não, eu pedi. Para quem? Maurício Camissotti e Rodrigo Roselém. E qual foi a resposta deles ao pedido? É melhor a gente procurar o melhor advogado do Brasil. Mas não dariam essa indenização de 1 milhão de reais para cada um? Não. Mas o senhor disse que também pediu indenização para os mais de 400 lesados que o senhor teve conhecimento que teriam sido lesados. Veja bem, existe uma associação que chama A Vida, certo, que eu acredito que deve ter sido suspensa por conta dessa suspensão de ações contra o INSS, e essa associação ela está recadastrando todas essas vítimas, e não são 400, vão ser com certeza 50 mil, 100 mil. É que o senhor citou o número de 400, 500, que inicialmente me parece que era o número que o senhor eram 400. Certo. Eram 400. Mas eles não aceitaram indenizar nem essas 400? Não, e nem as duas que o senhor defendia? Não, exatamente. Certo. Eu queria entender também de onde o senhor tirou o percentual de 27,5% que o senhor tem dito nas entrevistas seria o percentual que ficava com o Careca. De um contrato que eles assinaram. O que dizia esse contrato? O contrato assina como se fosse um relacionamento de corbans. Esse nome corbans é muito importante, que é o que eles denominam as intermediadoras, aquelas que deveriam estar fazendo o contato com o aposentado, o telemarketing. Perfeito? O Careca era dono de algumas e o Márcio Alaor de outras, junto com como é que chama? O Herbert, que é o sócio, mas são sócios. De qualquer forma, a pergunta do senhor foi da onde eu tirei? Muito bem. Os 27,5%. Exatamente desses contratos que eu posso disponibilizar aqui para a presidência.
O senhor sabe que o Brasil teve imposto sindical que foi extinto com a reforma trabalhista. Sim. O senhor vê vinculação entre o fim do imposto sindical e o recolhimento desses recursos que poderiam irrigar, inclusive, sindicatos que antes recebiam dinheiro de outra fonte? Veja bem, claro, totalmente. Veja bem, a criação dessa figura de fraude foi justamente para substituir a Receita. Foi exatamente isso. Na verdade, as associações, os sindicatos, nesse sentido, eles eram como escolas desse crime. As associações simplesmente apareceram depois se aproveitando daquilo que o sindicato poderia fazer, eles também fazer. Aí entraram empresários desses inescrupulosos, como o Maurício e outros, e todos esses que estão a mar e todos. Mas, sim, essa modalidade de fraude no aposentado, sim, foi por conta de uma necessidade de substituição de receita. Veja... Que havia sido frustrada com o fim do imposto sindical, por exemplo. Exato. Isso está claro. Veja, é só fazer um estudo. Pois veja, senhor presidente, a defensora pública que esteve aqui na semana passada disse para 2 deputados, tanto para a deputada Adriana Ventura, como para o deputado delegado Fábio Costa, que havia sido expedido ofício para que providências fossem tomadas por este ministério que hoje não está mais nas mãos de Carlos Lupe, mas esteve sob a condução de Carlos Lupe, que inclusive caiu logo depois do escândalo. Eu acho que esse fato é relevante, senhor presidente, porque foi tratado agora há pouco também do recadastramento e havia um decreto, aliás, ainda há um decreto em vigor, o 10.410 de 2020, que estabelece que o governo deve fazer a validação dessas assinaturas e não é feito de acordo com aquilo que está naquele decreto lá atrás. Então esse é um fato relevante que precisa ser chamado a atenção aqui de todos, até porque a gente vê uma grande teia de interesses, petistas tentando constranger aqui um depoente que está em busca da verdade e da justiça. Um ex-ministro da Previdência que caiu e que é justamente um dos maiores defensores do imposto sindical. E agora, e aí me refiro a Carlos Lupe. E agora nós vemos aqui claramente toda essa engrenagem funcionando, roubando dos idosos indefesos. É de uma sordidez tão grande que, sinceramente, dá asco. Dá asco. E eu quero congratular, sim, o senhor Eli Cohen por ter feito esse trabalho. Obrigado. E de estar trazendo. E eu queria concluir aqui perguntando ao senhor que disse numa entrevista ao Metrópolis o seguinte, para saber da participação não só dos presidentes que serão ouvidos, inclusive alguns laranjas, como o senhor mesmo defendeu uma delas, Maria Aparecida, mas não só os presidentes, como também dirigentes. E o senhor disse na entrevista ao Metrópolis, que tanto está sendo aqui levantado e criticado pelo PT, uma entrevista transparente, que o senhor diz, inclusive, que tudo começou, no seu caso pessoal, por volta de 2021, mas na mesma entrevista ele diz que tem roubalheira desde 2005, mas isso não importa para o PT, não é isso que eles querem ouvir. Eles querem tentar incriminar uma parte da política, mas não olhar para o próprio governo e a corrupção que só aumentou e exponencialmente nesses últimos anos. Eu queria lhe perguntar o que o senhor quis dizer aqui na entrevista do Metrópolis quando declarou literalmente, eu leio aqui a transcrição da sua entrevista. Por exemplo, diz o senhor, no sindicato do irmão do Lula, com o qual não tive relação direta, imagine se refere ao sindicato, não ao irmão do Lula, é certo? O simples fato dele ser diretor já o envolve. Sim. E eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato, na sua opinião, por que o simples fato dele ser dirigente já o envolve na corrupção e no esquema do INSS? Por que o irmão do Lula, por que esse escândalo está dentro da família do presidente Lula? Por que implica ele? Porque a lei diz isso. Veja bem, essa é a responsabilidade de cada diretor. E se ele não sabia, deveria saber. Veja, é muito fácil, então, eu sou só o diretor. Então, quem vai responsabilizar quem? Se não são os diretores. Os diretores são os donos, são os gestores. Veja, eu falei aqui que eu até acho que o irmão do Lula, assim, que eu não tenho...
mais informação, eu até acho que ele é um laranja. Volto a falar, deputado Marcel. Laranja de quem? É esse? De quem ele seria um laranja? O irmão do Lula é laranja de quem? É isso que vocês têm que investigar. Do Lula? Não. Será? De quem o senhor tem certeza que ele não é laranja do Lula? Não, eu não tenho. Eu estou dizendo... O senhor está afirmando sob juramento. O senhor tem certeza que o irmão do Lula não é laranja do Lula? Laranja do Lula? O senhor não sabe? Não, eu não sei, mas eu digo que provavelmente não. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque, veja, a responsabilidade do irmão dele, ela é por lei, não é porque eu acho que ela deve ter, é a lei imputa a responsabilidade aos diretores. Veja. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor. Na época não, um tempo atrás, quando eu retomei essa situação, até por conta que eu sabia que isso ia acontecer, nós começamos a ampliar um pouco a investigação, mas eu não posso, na verdade, incriminar, mas chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Mas olha, veja, isso é tudo ainda suposição. O fato, na verdade, deputado Marcel, é que aqui só existe uma situação, né? Nós temos de certeza, primeiro, que o aposentado foi roubado. Qual seria essa lobista? Não, Excelência, o prazo já se esgotou para perguntas. Por favor, ele está encerrando a resposta. Mas ele está encerrando a resposta. O prazo já esgotou. Segunda, por favor. Se os governos têm responsabilidade nisso, X ou Y, isso pode ser determinado até com informações objetivas e números. Mas, por exemplo, o PT não pode dizer que não sabia. Eu nem estou dizendo, fazendo juízo de valor, de que o PT meteu a mão, ou então o ministro. Não, eu estou dizendo o seguinte, que, por exemplo, numa reportagem do Antagonista de 2016, está aqui, Paulo Bernardo e PT roubaram velhinhos aposentados. Então, veja, eu não estou dizendo que ele roubou, mas no mínimo eles sabiam. Afinal de contas, está aqui, quer uma outra? Está aqui. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões em propina, disse fraude em crédito consignado e desviou 100 milhões. Isso aqui é o Picholeco 2, pessoal. Não sou eu que... Olha aqui, ó. Polícia Federal conclui que inquérito que investiga Gleice e Paulo Bernardo envia relatório ao STF. Fraude contra... Mas quem é lobista? Deputado Marcel, o prazo já se esgotou. E aqui tem um pior. Para encerrar... Então, que depois peça quem é lobista, por gentileza, teve contato com o filho do Lula. Não, o prazo já se esgotou. Dentro do escândalo. O senhor tem mais alguma resposta a dar? Mais uma outra coisa. Gleice Hoffmann foi eleita em dinheiro desviado de aposentados pelo marido. Veja, não sou eu que estou falando. Agora, isso não prova que a Gleice Hoffmann... Senhores, só um instantinho. Mas prova que deixa a testemunha terminar. É só isso, o PT sabia. Agora, nem... Vamos dar sequência... Estou fazendo juiz de valor. Vamos dar sequência. Obrigado. Achei uma pergunta que ficou sem resposta. Quem é a lobista? Senhor relator, nós estamos ainda em caminho de investigações. Eu posso lhe dar isso na próxima semana com muito mais conteúdo. Eu não posso lhe dizer, porque eu não tenho nem a menor certeza que isso realmente existe. Então, a resposta está dada. Mas eu lhe garanto que eu vou fazer questão de lhe passar essa informação, porque eu mesmo não tenho nada que fazer com ela.